Queridos, nós vamos dar continuidade hoje à nossa série Espiritualidade e vamos falar sobre reavivamento. Nesta palavra que Deus me deu, Deus tem me falado isso e tem me confrontado já tem um tempo. E quando a gente fez uma programação para mês de junho e julho, eu fui agraciado para falar com vocês sobre a igreja de Sardes. E eu queria te convidar para abrir a tua Bíblia ou acessar no teu celular. Em Apocalipse 3, nós vamos ler os versos de 1 a 6. Se você não trouxe, pode acompanhar com a gente aqui na tela, da forma que ficar mais fácil para você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João: escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Veja que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se, se não despertar, virei subitamente a você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome no livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e dos anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vejam só. Neste capítulo, a gente tem algumas cartas que foram escritas por Deus, enviadas por Jesus Cristo, reveladas ao apóstolo João enquanto ele estava exilado numa ilha chamada Patmos. E o curioso é que a gente vem numa série falando sobre essas cartas, e em Sardes, na igreja de Sardes especificamente, você não vai ver Deus exortando por causa de um problema interno à igreja, ou algo que tenha influenciado de forma externa. Mas em Sardes, eles tinham uma dificuldade, eles tinham um problema, uma deficiência. Eles se enxergavam como uma igreja de fama, viva, mas eram como mortos. E para você entender um pouco do contexto, Sardes era uma cidade que ficava no alto de um morro, era uma cidade fortificada, amuralhada, tinha uma autoconfiança e desenvolveu, por seus méritos em batalha, de nunca ter perdido uma guerra, de ter um exército, ter um campo militar muito forte, desenvolveu no seu povo uma autossuficiência. A ponto de essa autossuficiência atrapalhar naquilo que Deus queria fazer na igreja em Sardes. Essa mesma autossuficiência foi o que deu um golpe muito grande naquele povo. Se você acompanhar lá na história, Sardes foi invadida, enquanto o exército, enquanto os guardas dormiam, eles descansaram, acharam que estavam seguros demais, que ninguém poderia chegar e entrar em Sardes para tocar no povo. Veio um exército, cercou a cidade durante 14 dias, acompanhou o que o povo fazia, os guardas, e num momento de vacilo, eles invadiram por uma fresta no muro, tomaram a cidade. E que como se não fosse já o bastante para aquela cidade, isso aconteceu mais uma vez
E por 2 vezes aquela cidade foi tomada como um ladrão que vem à noite. Por um momento de vacilo, que deixou de vigiar, que deixou de estar atenta, veio alguém e tomou a cidade. E o que eu quero falar com vocês sobre isso? É que nós temos um grande ensinamento da Bíblia, que fala assim, em Mateus 26:41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, nós devemos vigiar e orar. E eu quero que você se cuide para não ser surpreendido. A autossuficiência gera uma soberba que te afasta dessa vigilância. Porque aquele que tem a autossuficiência impregnada, ele não precisa de mais nada. Quando você desenvolve essa autossuficiência, você em si mesmo se basta. E tudo que você precisa é de que você se entenda e de que você esteja pronto para batalhar e guerrear as próprias guerras. E aí mora o problema. Porque é nesse exato momento onde as suas fragilidades vão aparecer. E em Provérbios 16:18, na primeira parte, vocês vão ver assim: a soberba precede a ruína, e o orgulho precede a queda. Não tem como fugir. Não dá para fugir daquilo que já está escrito. Não dá para fugir daquilo que já é. Onde você tem plantado a sua confiança? Onde você tem colocado a sua raiz, aprofundado a sua estrutura? Qual tem sido a motivação e a suficiência que você tem carregado para confrontar o mundo? O que tem te levado a caminhar, o que tem te levado a exercer o seu ministério, a falar do amor, a ser imagem e semelhança? Aonde está a sua segurança? Se tudo que você precisasse hoje, se tudo que você quer, tudo aquilo que você precisa, que você busca, você tivesse, se você não precisasse de mais nada, o que você não deixaria de fazer? Se você tivesse toda a riqueza do mundo, tivesse tudo, o que você continuaria fazendo por motivação? É aí onde é que está teu coração. Sabe? O cuidado que nós temos que ter é para que as coisas externas, aquilo que nos influenciam, elas não virem uma verdade, a ponto de que a minha confiança em Deus seja apagada. É no momento de descuido, querido, é no momento de fraqueza, onde você começa a abrir brechas. E o que é mais importante para você? Nós vemos em Sardes, claramente, uma igreja reconhecida, uma igreja que carregava no nome a história, carregava no nome a fama, poderosa, grande, rica, desenvolvida por uma riqueza em ouro, uma cidade forte, de um povo orgulhoso do seu próprio patrimônio. Desenvolveu fama, e nessa fama também desenvolveu uma soberba. E ter soberba para Deus é o primeiro ponto onde você começa a desenvolver a sua própria ruína. E eu te pergunto, qual tem sido o foco da tua vida? Uma vida com Deus? Ou uma vida fechada no seu próprio quadrado, baseada nas suas próprias convicções? E essa fama que você tem buscado, a fama que você tem, ou aquilo que você tem desenvolvido de bom, ou aquilo que você tem buscado, reputação tem gerado? Ou você tem visto em você uma vida em Cristo? Porque, queridos, caráter em Cristo é o que gera a nossa vida. Caráter em Cristo é o que gera a nossa vida.
Nós precisamos ter um caráter cristão. Não é fácil você viver todos os dias com Cristo, baseado na palavra, porque ao nosso redor continuam tendo as influências, continuam tendo as pessoas. Você vai precisar continuar olhando para as pessoas que você não tem tanta afinidade. Você vai precisar desenvolver o amor, e isso é o que forja o nosso caráter. O que Deus tem falado muito comigo nos últimos dias é que o mais importante tem sido o processo, porque é no processo que se desenvolve o caráter. É no processo que você fica resiliente, forte. O legal é a chegada, mas a chegada não gera o caráter. A chegada, ela gera o resultado. O resultado é bom, você mostra e apresenta, mas o que forja o caráter são os processos. O que vai forjar você em Cristo, queridos, é aquilo que você tem vivido. Aprenda a reconhecer o que Deus tem falado contigo no teu coração, as suas dificuldades, o que você tem encontrado na vida, aquilo que você já tem achado e Deus te confronta, porque você sabe a tua fragilidade. Você sabe as suas necessidades, você sabe onde está o teu calo, você sabe onde está doendo. E é preciso confrontar para que isso não gere um óbito, para que isso não gere uma morte espiritual, para que isso não te deixe tão fragilizado a ponto de que você não consegue mais se levantar, para que isso não chegue no teu coração e vire uma verdade a ponto de matar os teus sonhos, de frustrar os teus pensamentos e você esquecer de quem te gerou e aquilo que Ele tem para nós. Você tem muitas promessas, queridos. Na Bíblia existem mais de 8.000 promessas para você. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: ei, não precisa se sentir só. Eu te gerei. E sou eu que te fiz. Eu te sustento. Você tem uma promessa, eu criei você. Eu quero você de pé, olhando para mim. Não precisa procurar em outras coisas. A sua fortaleza sou eu. E você precisa estar em Deus. Nós precisamos encontrar esta fortaleza em Cristo, queridos. E aí eu te faço uma pergunta hoje. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu ânimo? Como é que você tem se encontrado hoje? Você escolheria entre óbito ou reavivamento? Essa é a palavra para o dia de hoje, queridos. Nós precisamos viver o avivamento, nós precisamos ser o avivamento. Onde eu estiver, fluirá em mim um rio de águas vivas que impactará outras pessoas. Nós precisamos ser a igreja do domingo, nós precisamos também ser a igreja da segunda-feira. Eu preciso encontrar em Deus ânimo, eu preciso encontrar em Deus algo que me mova. O combustível é o Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo. Você não precisa de outra coisa, Ele já fez tudo em você, Ele é a habitação, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Não tem nada que possa te parar, querido. Ah, mas eu tenho me sentido morto, eu me sentido como uma pessoa que não encontra esse ânimo, ou não tem essa necessidade, eu quero voltar. Queridos, não deixe que isso cresça a ponto de você não conseguir mais voltar a viver. Não deixe. Porque em Sardes foram encontradas pessoas mortas. Mortas. E sabe qual é a característica da morte? Se você já viu um morto, se você já viu ou presenciou alguém que morre, um óbito. Eu me formei, uma primeira vez, eu me formei na área da saúde. E aí, eu entrei na minha sala de aula de anatomia, na minha faculdade, e comecei a ver cadáveres, né? A gente fazendo aquele processo de aprendizado ali.
E depois, nos meus estágios, eu pude ver, infelizmente, pessoas perderem a vida nos hospitais. E tem algumas características da morte, algumas características de um processo de morte, que vão de confronto o que acontece com uma igreja que está morta, um cristão que se deixa morrer. A primeira coisa que acontece são as partes periféricas do corpo, elas se esfriam. Em seguida, passamos por um processo onde o coração deixa de bombear sangue para os órgãos vitais. Você perde a mente. Você não tem mais conhecimento. Você não tem mais comando. E o teu coração também desfalece. É uma máquina. Parou, acabou. E observe na vida do crente se não é assim. A primeira característica é que nós paramos de vir à igreja. Os pés esfriam. Você para de ter a mesma vontade que você tinha no passado. O teu primeiro amor já não é mais o mesmo. A sua motivação já não é mais a mesma. Você tem infinidade de motivos para não vir à igreja. Porque eu não gosto de fulano, ou porque a música não está boa, ou porque o som está alto, ou porque o som está baixo, a imagem, a luz. É motivo atrás do outro. Mas o grande motivo ou a grande questão, é que você deixa de vir à igreja. Os teus pés esfriam. E em seguida, você para de orar. O teu joelho já não sente mais o calor do chão. Você já não tem buscado com a mesma intensidade, você já não tem tido a mesma convicção, e você não tem se aprofundado em oração para falar com o Pai. E filho que não pergunta ao pai não ouve resposta. Não dá para falar com quem não tem diálogo, não dá para conversar. Não espere uma resposta sem que você tenha diálogo. Quer ouvir resposta, queridos? Abra o teu coração, aprofunde, volte a fazer as coisas óbvias. O óbvio. Buscar, orar, se aprofunde, marque um tempo, não queira fazer estripulia, vai devagar, determine um tempo que você vai conseguir executar. Estava ouvindo um pastor falar esses dias, e ele ora 8 horas por dia, todos os dias. Uau! Vamos chegar lá, amém? 8 horas por dia. Ele falou, olha, as primeiras vezes, quando eu comecei a fazer esse trabalho de oração, quando Deus começou a me dar esse sentimento, eu orava 10 minutos, e parecia que eu já tinha orado pelo planeta inteiro. Mas aí aquilo foi me dando uma experiência, e a vivência gera um resultado. E eu comecei a ter mais ânimo, daqui a pouco, para mim 8 horas hoje é o mínimo. É o mínimo. Eu só não fico mais porque eu preciso ficar com minha esposa, com minha filha, com minha igreja. Eu preciso exercer meu ministério. Eu preciso também entregar um pouco para as pessoas. Mas se eu pudesse, o que é importante é que você precisa começar a ter esse novo amor. Você precisa voltar. Exerça. E aí, quando a gente perde a capacidade de mente, a gente começa a matar aquilo que nos dá esperança. Porque esperança e expectativa é gerada por algo que eu vejo como algo que é possível. E a mente morta não tem esperança. O cristão que não vive a palavra, que não lê a palavra, que não se aprofunda, ele morre também na mente. E essa falta de esperança e de expectativa chega até o coração. E aí mora o perigo, é fatal. Um golpe no coração é fatal. Porque quando atinge o coração, você perde a fé. E aí imagina nós sem a fé. Já parou para pensar, você um dia sem fé, vivendo como um ateu? Eu não consigo entender uma pessoa que
que não crê em Deus, que não acredita em nada. Eu não consigo entender. Eu conheço algumas pessoas assim. Você conhece alguém assim? É meio estranho, né? Você olha para a pessoa, poxa, essa pessoa não acredita em Deus em nada. O que ela está fazendo aqui? Até onde ela vai? Até onde isso é possível? Aí você começa a conversar, aí você vê um monte de brecha, você vê um monte de fragilidades que são desenvolvidas por falta dessa fé. Falta dessa fé. Mas Deus está levantando uma igreja que tem trago de novo esse avivamento, que vai ser reavivada, grande, que nós vamos viver os maiores avivamentos dos últimos tempos, queridos. Nós temos que ter essa consciência e se responsabilizar por isso. Porque se depende de mim, enquanto eu não tiver esse entendimento, não vai acontecer. Eu preciso assumir a minha parte neste avivamento. Eu preciso assumir a minha responsabilidade neste momento. E aí, nesse cenário de corpo morto, Deus me fez uma revelação que foi esclarecedora para mim. Nós, como igreja de Cristo, queridos, somos um corpo. Nós estamos fazendo parte de um corpo. A igreja de Cristo é um corpo. É assim que diz a palavra. Mas é necessário que a parte da igreja que está sã, você que está sadio, você que está vivo, se responsabilize pela parte do corpo que está morta. Uau! E aí, num encontro apostólico, o pastor Luiz Hermínio contou uma história que aconteceu com ele, que vem muito a calhar com o que nós estamos falando aqui hoje. Ele foi tomar uma injeção porque ele estava com um problema no braço dele, estava com o braço doendo muito. E aí ele foi lá, a médica falou, não, vamos resolver esse problema, você vai tomar uma injeção aí, e acabou. Vai ser resolvido. Ele, tá bom. Seguiu até a sala de vacina, ele foi até lá, e aí a enfermeira falou, olha, pode abaixar o short, nós vamos aplicar a injeção na nádega. Aí ele falou, ué, na nádega? Sim, mas é o meu braço que está doendo. É o meu braço que dói. Não, mas nós vamos aplicar na nádega, porque a parte que melhor se espalha, melhor tem vazão para o corpo, dói menos, é aí é a sacada. Queridos, nós temos que ser responsáveis pela parte do corpo que está doente, e que se for preciso, nós vamos sofrer todas as consequências, mas nós não vamos deixar a igreja morrer. Nós não vamos deixar um povo se perder o avivamento, perder a fé, se afundar, porque nós vamos lá e vamos sofrer todas as consequências para reavivar uma igreja que está morta. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado, sabe? É o que Deus quer de você hoje, é que você assuma essa responsabilidade, porque a parte do corpo que vive, só se mantém viva porque ela se influenciou com o Espírito Santo, e ela ainda tem uma expectativa em Deus. Mas a parte que morre precisa ser reavivada. Ainda tem uma esperança para a parte que está morta. Não está perdido. Quando você vê alguém que está, olha, eu estou perdido, eu já não sei mais o que eu faço, eu já não sei como eu estou. É a hora de você entrar com uma ação que reavive. É a hora de você entregar um pouco do Espírito Santo. É a hora de você pegar na mão e caminhar. É a hora de você abrir as fragilidades, curar, sarar as feridas, trazer para perto. Nós precisamos exercer o Evangelho no dia a dia, com essas características, assim como Jesus nos ensinou, porque uma igreja é um corpo, e nós vamos assumir a nossa responsabilidade nesse corpo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E o que gera resultado no corpo de Cristo
é aquilo que nós temos como verdade. E sabe o que é a verdade? É Cristo, é o Evangelho. Quando você se afasta do Evangelho, quando você deixa de seguir os princípios, quando você deixa de ler a palavra, você também para de gerar resultados. E um corpo morto não pode gerar resultado. E aí eu lembro de uma história, vocês vão lembrar também, que foi mundialmente conhecida. Um cara chamado Michael Schumacher, multicampeão de Fórmula 1. O cara tem 7 títulos mundiais, maior número de pole positions, maior número de primeiro lugar, de pódio. Ele quebrou todos os recordes. Ele veio correndo e numa boa fase até 2006, 2007, não lembro bem. E aí, ele parou, encerrou a carreira. Olha, eu já não rendo mais da mesma forma, eu já não estou sendo mais o mesmo, eu vou parar, me aposentar. Ok. E aí, por algum motivo, por uma necessidade, talvez, de sentir de novo aquela adrenalina, de se sentir útil, de achar que conseguia ainda entregar mais e de continuar, ele voltou. E aí veio de novo, correu, mas não conseguiu mais ser um vitorioso, não ganhou mais nada. Foi um fracasso. Falou, realmente, vou parar. Parou. Em 2012 ele encerrou a carreira definitivamente. Em 2013, um cara que vivia, a média dele, especificamente, em corridas, era de 245 km por hora, a média. Um cara que vivia em alta adrenalina, correndo todos os riscos, foi passear com a família, e aí foi descer lá de esqui, nos Alpes franceses, em dezembro de 2013, se não me engano dia 29, caiu, bateu a cabeça, e de lá para cá, a gente não sabe ao certo como ele está. Tem fama de que está vivo, mas cadê o resultado do corpo? Tem fama de que foi o melhor, de que construiu história, de que é o Michael Schumacher, mas a gente não vê mais vivo. Cadê o resultado? Se não é mais capaz de gerar resultados, queridos, qual é a realidade, qual é a necessidade de viver? Qual é o motivo? Se você não tem resultados, se você não tem entregado os resultados, quais são as suas obras? Qual é a qualidade das nossas obras, daquilo que nós fazemos? Se eu te perguntar, qual é o resultado da semana passada? Se Jesus viesse até você, assim como fez em Sardes, e falasse, ei filho, tenho visto as suas obras. E aí? Semana passada tem que ter resultado. Ontem tem que ter tido resultado. Amanhã o resultado tem que estar previsto. Sabe, a gente não pode mais se conformar com a mesmice, a gente não pode mais se conformar com aquilo que a gente tem de andar aqui só na superficialidade. Não pode, queridos, não dá, isso não é o que Deus quer para nós. A Bíblia fala que Ele tem para nós boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Lucas 6:38. Olha lá. E por que você não tem vivido esse melhor de Deus? O que está faltando? Sabe? Quando a gente ia antigamente comprar nos mercados de cereais, até hoje ainda tem no interior, nas feiras, eu nunca mais fui, mas eu lembro muito da minha avó e do meu avô fazendo isso. E aí eles iam lá comprar farinha e era medido no litro. Vocês lembram disso? Quem lembra? Era medido no litro, não era? Lembra? Tinha prato também, né? Tinha um prato de farinha ou 1 litro de farinha. E era 1 litro de óleo assim, uma lata de óleo. Aí a gente ia lá comprar. Quem estava vendendo, colocava, entregava. Ó, tá aqui seu litro de farinha. Quem estava comprando, que já tinha mais experiência, fazia assim, ó,
Não. Eu quero uma boa medida. O que ele fazia? Aperta aí. Isso que é ser calcado. E aí ia lá, batia, e a farinha que estava no topo fazia assim. Aí ele falava, vou ter que colocar mais. E colocava mais. Aí ia entregar, está aqui o seu livro. Não. Espera aí. O que foi? Agora dá uma sacudidinha. Aí a farinha que estava aqui fazia, cabia mais um pouquinho. Aí a pessoa que estava vendendo já ficava assim, olha, ele vai me pedir de novo. O que eu vou fazer? Eu vou encher até transbordar. É isso que Deus quer para nós, queridos. Ele tem boa medida. Ele não vai deixar de entregar para nós boa medida. E ela é calcada, sacudida. E o que vai acontecer é que a partir de você vai transbordar para impactar outras pessoas. Aleluia! Nós não podemos nos esquecer dessa medida. Porque tudo que nós temos é perfeito em Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. É isso que Deus tem para nós. E em Apocalipse 3, no versículo 3, diz assim: volte ao que você ouviu e creu no princípio. Retenham com firmeza e volte-se para mim outra vez. Nós temos que ser assim, hoje e sempre. Nós não podemos nos esquecer, queridos. Está aí algumas afirmações, que se você tem vivido esse tempo dessa forma, que se você tem se sentido dessa forma, eu quero te dizer, a receita é essa. Ei, volte-se. Volte ao que ouviu no princípio, sabe? Quando você queimava, quando ouvia a palavra, quando você lia e você não se aguentava e já queria falar em língua estranha, quando você tinha mais para oferecer, quando aquilo que você ouvia da palavra de Deus era o que movia o seu coração, fumegava aquela chama que acende e não se apaga. Ei, é isso que Deus tem para você. Deus quer te trazer algo novo. Deus quer fazer em você uma experiência nova, porque tudo que Ele faz se renova, e a palavra dEle é a mesma, mas se renovará a cada manhã na sua vida. Uau! Não ache que você já sabe tudo. Não ache que vindo aqui todos os dias, nos domingos, na quinta pau, é celebração de ensino. Ei, você ainda tem muito a gerar. Sabe por quê? Porque os resultados que nós temos é de hoje e sempre, é eterno. Porque quando nós vivemos os propósitos de Deus, nós temos que entender que a eternidade é a única coisa que pode encerrar teu propósito aqui na terra. Não dá para ter outra necessidade se não fazer isso todos os dias, renovar as forças, colocar as bases em pé, ser a igreja de todos os dias, e através de mim nós vamos mudar o mundo. Glória a Deus por isso. E queridos, o engraçado é que em seguida ele fala, retenham-o. Por quê? Essa palavra indica uma eternidade naquilo que você fica segurando. Porque se você parar de reter, vai escapar. Se você parar de querer, se você parar de ter essa vontade, se você tirar um pouquinho o contato, estanca e vai embora. Retenham, queridos, é movimento constante, é todos os dias você abraça, aqui é meu, eu não vou deixar ninguém ou nada me atrapalhar, me tirar do meu envolvimento com o Espírito Santo, porque eu preciso reter aquilo que eu tenho. É a partir daí que vai fundamentando, e você vai se sentindo cada vez mais, sem ter como escapar da glória, da graça e do avivamento. E vai ser muito incrível quando você entender que o avivamento ele é constante. Não é só essa emoção que a gente sente aqui. O avivamento, ele gera sentimento e resultado de vida. Sabe o que eu quero deixar muito claro para vocês hoje? O que Deus tem falado muito no meu coração é: não vivamos de animamento.
porque essa animação amanhã acabou. A gente sai empolgado aqui, mas aí vai murchando. E amanhã volta a rotina, faz tudo de novo, é tudo a mesma coisa, é o seu trabalho, é problema, é a casa, é a família, e o casamento, e como é que está a vida. E você esquece do que você recebeu aqui, agora, na palavra. Você esquece disso que está queimando em você, de que está te gerando vida. Quando você ouve essas coisas, esquece. E é neste momento que você precisa lembrar e voltar e entender novamente que a única coisa que pode te dar essa certeza e que você não vai perder nunca mais de vista é através da palavra, queridos. Está vendo? Está vendo que assim é engraçado porque é fácil, é simples, é o óbvio. O evangelho é simples, queridos, a gente que complica muita coisa. O evangelho tem se tornado cada dia mais simples, mas a gente quer dificultar. Eu não sei porquê ainda. Talvez por uma necessidade de desafio. O desafio é, todos os dias, cumprir o ID, a promessa, ler a palavra, orar, estar envolvido. O resto é bobagem. O resto é bobagem. Acaba ficando pequeno quando você entende que, apesar de qualquer coisa, qualquer situação, dificuldade, aquilo que você tenha vivido ou que está passando, os teus problemas, que nós vamos ter dificuldades, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, esperança, expectativa. Ei, eu venci o mundo, não como Deus, mas também sendo Deus, eu abri mão de ser igual a Deus. É engraçado que a palavra fala que ele não usurpou ser igual a Deus, em algumas versões. Depois você dá uma olhada o que é usurpar. É não tomar para você aquilo que você tem direito. Foi bem isso que Jesus fez. Ele poderia ter vindo igual a Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu uma forma de servo. Quer viver reavivamento, quer ser reavivado, queridos? Seja o menor. Tenha a menor soberba, tenha menor orgulho, tenha a menor necessidade. Mate-se a si mesmo e esvazie-se. Não é possível encher algo que esteja cheio. Como é que o Espírito Santo vai fluir em mim se em mim está cheio das minhas próprias convicções? É aquilo que te afasta do Espírito. E aí você começa a viver um Deus parcial. Porque a tua boa medida nunca vai ser a mesma medida com que Deus quer te encher. Nunca vai ser. Mas enquanto eu me esvazio, gera em mim o Espírito Santo. E a unção e o óleo do céu vem em mim e me transforma. E me faz novo. Me faz novo. Uma nova criatura. Com esse entendimento, não tem limite. Não tem limite. O mais maluco é que Jesus falou assim, em meu nome farão coisas ainda maiores. E não fiquem preocupados, porque eu vou deixar em vós o Consolador. É quando a gente se esquece dessa proximidade, do poder, das nossas características, como crente avivado, vivo, cheio do Espírito Santo. Nós deixamos de conectar com o sobrenatural, porque nós limitamos Deus em nós. Ei, você pode coisas ainda maiores. A palavra para nós hoje é: abra o teu coração, creia nas promessas, se conecte com Deus, porque Ele vai fazer em você algo ainda maior. Aleluia! Eu tenho buscado isso, queridos, constantemente, mas com constância. E Deus tem me feito pensar e tem me feito refletir sobre alguns resultados desse pensamento, desse sentimento, dessa vida com Cristo, dessa vida cristã. Nós alcançamos honra.
Se você ler no versículo 5 do capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver: ei, mas aquele que mantiver a fé, trocaria as suas vestes. Vestes novas, queridos, é honra, é santidade, é felicidade. Sabe? Nós estamos desenvolvendo, é como se nós estivéssemos desenvolvendo a habilidade de costureiro. Quanto mais eu entendo de Cristo, mais construo uma veste nova. E quando eu tenho o entendimento completo do Espírito Santo, Ele vem e me caracteriza como um santo, como veste santa, remida, lavada pelo Cordeiro, pelo sangue. E aí a minha característica é: eu tenho salvação, eu sou salvo, não tenho dúvida, não tenho nada que me dê dúvida. Porque Ele diz assim: aquele que professar o meu nome, eu também não o tirarei do livro da vida, e reconhecerei o nome dele também diante do meu Pai e dos anjos. Nós temos o nome escrito no livro da vida, o seu está lá. Aqui na terra, quando acontece um óbito, uma morte, a primeira coisa, vem um serviço de verificação de óbito, entra, carrega você e te dá um atestado de óbito. Lá o teu nome vai para o livro dos mortos. Mas nós que somos lavados e remidos, nós que estamos no livro da vida, nós que temos essa convicção, o nosso livro está no livro, o nosso nome está no livro da vida. Nós nunca sairemos do rol dos vivos. Aleluia, glória a Deus. A salvação, ela é assim. Não precisa encontrar outro mecanismo, queridos. Não tem outro mecanismo. Você já é salvo. Você tem a marca da promessa. Não tire ela de você. Só você pode tirar ela de você mesmo. Jesus veio aqui, se sacrificou como o cordeiro mudo. Subiu ao Calvário para que nós tivéssemos a vida eterna. Convicções de herança. Nós somos herdeiros de Cristo, co-herdeiros de Deus. Sabe o que isso quer dizer? É o teu teste de DNA. Tem dúvida de quem você é filho? Assuma a sua paternidade em Deus. Você é filho e filho legítimo. Aleluia. O seu DNA é sangue real. Puxe lá a seringa, tu vai ver sangue azul aqui. Nós somos lavados e remidos por Cristo, queridos. Ninguém pode tirar isso de nós. Aleluia. E aí o grande momento, vem o reconhecimento. Aquele que vencer, ei, imagina lá, nós chegando no céu, nossa igreja, milênio, uau, sem placa, sem nada, sei lá como é que vai ser. Regozijantes, um corpo glorificado com os anjos, para sempre dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Que grande dia será, como eu tenho saudade desse dia. É isso que me reaviva, querido. Reavivamento não é só falar em língua, que quiser. Aqui é a nossa igreja sobrenatural. Não vem com essa taxar a gente de tradicional, pentecostal. Aqui a gente é sobrenatural. Quiser rodar, deixa o menino rodar. Quer pular, pula. Quer gritar, grita. Faça todas as coisas para a glória de Deus. O grande segredo é: não perca a conexão com a promessa, é a eternidade, é Maranata, é hora vem. É isso que tem que te motivar. É a herança que nos mantém vivo. O processo é que fortifica, mas o resultado é na glória. Aleluia, glória a Deus. Oh, querido, se você estivesse sentindo o que eu estou sentindo, você não conseguia ficar calado. Você não ia conseguir ficar parado.
Essa é a convicção. Nós temos que ter esse espírito. Sabe por quê? Olha aí. Isaías 53, verso 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras eu e você fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus! Se coloque de pé. Se coloque de pé, querido. Fecha os teus olhos. Sabe o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da necessidade. Nós estamos falando do entendimento, do primeiro pensamento, do primeiro amor. Nós estamos falando de reino. Nós estamos falando de coração posicionado em coisas certas. Nós estamos falando da necessidade de encontrar o fortalecimento no fundamento da eternidade, da promessa, da herança, do amor, do sacrifício. E eu quero que você entenda isso hoje, porque neste momento Deus quer reavivar esse sentimento em você. O avivamento, ele é eterno, o avivamento não pode parar, não é sentimento. Uma coisa são dons espirituais, uma coisa é avivamento. O avivamento é todos os dias. Eu quero te convidar para você ter resultado em avivamento. Eu quero te convidar para você ter vida com Deus todos os dias. Não que você não tenha, mas a necessidade é que a gente entenda que eu preciso ainda mais calcar essa medida. Só eu que posso me movimentar e alcançar esse resultado. Ninguém pode fazer isso por mim. Sacudir aí a tua estrutura um pouquinho, para caber mais, e você atingir a glória transbordante através da graça. Então, querido, em nome de Jesus, nós vamos adorar aqui. E eu quero te convidar para você reacender esse amor, aumentar a chama, sabe? Colocar a potência máxima. Começar ainda mais fluir de Deus, ainda mais ter um novo sentimento, ainda mais Espírito Santo, ainda mais entrega, ainda mais avivamento. Deus vai confrontar o teu coração para os propósitos dEle. Você que tem sentido a falta do propósito, você que não tenha visto o resultado talvez, você que quer viver dia a dia com Deus, você que quer encontrar um motivo novo todos os dias, você que quer ser renovado, você que quer falar os dons do Espírito Santo, você quer exercer os dons do Espírito Santo, que quer que você, através de você, flua um rio de águas vivas. Eu quero te convidar para vir aqui na frente, queridos, mas vem depressa, vem. Não deixe de participar deste momento, sabe? Nós precisamos ser esta igreja que vive todos os dias esse novo sentimento, essa nova vida, essa nova fase. A palavra tem que ser o renovo, e o renovo gera vida. É só a esperança, a expectativa em Deus que pode te dar esse sentimento. Venha com convicção, queridos, Ele já fez tudo por você, está tudo aí. Nós vamos hoje romper para que você entenda que ainda existe uma nova fase, ainda existe um novo degrau, ainda existe sim um novo momento. Aleluia.